O tema da aula de hoje é índice de similaridade, mas antes de explicar o índice, eu quero mostrar alguns exemplos, tá? Porque eu acho que assim é mais fácil, fica mais fácil o aprendizado. Vamos imaginar que você tem uma floresta e essa floresta você marcou duas parcelas. Vamos chamar de parcela A, parcela B, tá? Simples assim. Você marcou a parcela A e encontrou esses indivíduos aqui, ó. Note que você tem uma quantidade grande de indivíduos, mas alguns indivíduos são da mesma espécie, tá? Dá para a gente notar que alguns indivíduos são da mesma espécie, ok? E na parcela B, você faz a mesma coisa, a parcela B tem suas próprias características, e a parcela B também tem indivíduos da mesma espécie, mas alguns indivíduos aí de espécies diferentes, inclusive alguns diferentes da parcela A. Vamos pegar essas duas situações aqui. Basicamente, a gente vai fazer uma comparação. A gente vai tentar entender o quanto que essas parcelas são semelhantes em relação às espécies em comum, tá bom? Então, vamos tentar entender algumas coisas aqui. Essa parcela que eu coloquei em azul, que é a parcela A, ela tem essa espécie, essa e essa. Todos os outros indivíduos são de espécies que a gente já amostrou, tá? Então, esses 4 indivíduos são dessa espécie aqui. Por que eu pintei de violeta, passei um quadrado violeta sobre essas 3 aqui e um quadrado azul sobre essas demais aqui? Essas em azul só tem na parcela A, tá bom? Essas em violeta, tá? Tem na parcela A, mas também vão ter na parcela B. Quando a gente vem para a parcela B, ó, a gente vai perceber que tem essa espécie aqui, que ela estava aqui, essa espécie aqui, que ela estava aqui, essa espécie aqui, que ela está aqui. Então, o que acontece? São espécies que estão se repetindo nas duas áreas. Mas, na parcela B, você tem esse indivíduo e esse indivíduo, que são de duas espécies diferentes que não tem na parcela A. Por sua vez, a parcela A tem esse e esse que não tem na parcela B. Por que isso é importante? Bom, vamos criar aqui uma pequena tabelinha. Primeiro, a gente vai entender que a parcela A tem 6 espécies, a parcela B tem 5 espécies. Os outros indivíduos da parcela B também são repetições, tá? De uma espécie que já foi encontrada. E vamos fazer uma tabelinha aqui. Essa tabelinha vai ter o local, que é a área A, a área B, eu poderia chamar de parcela A, parcela B, e ambas são as espécies em comum para as duas áreas, tá? Se você contar, você tem 6 espécies na parcela A, 5 espécies na parcela B, eu só preenchi aqui, tá? E tem 3 espécies em comuns, essas que estão em roxinho. Então, é muito fácil você criar uma tabela nesse sentido, tá? Mas, vamos traduzir isso para siglas. Como assim siglas, Wagner? Não confunde a minha cabeça. Calma, calma que você vai entender. Vamos chamar que as espécies da área A vão ter a sigla A. As espécies da área B vão ter a sigla B, Bzinho, e as espécies que aparecerem em ambas vão ter a sigla C. Por que isso? Porque quando a gente trabalha com coeficiente de similaridade ou índice de similaridade, esses índices são baseados em fórmulas, tá? E o primeiro índice que a gente vai olhar, que é o coeficiente de similaridade de Sorensen, o pessoal também chama de Sorensen-Dice, cuja sigla é CS, tá? A gente pode traduzir esse coeficiente de similaridade assim. Ele nada mais é do que 2 vezes o C, que são as espécies que estão em ambas, dividido pelas espécies, total de espécies que tem em A, mais total de espécies que tem em B. Então, se você fazer essa substituição, vai ficar 2 vezes 3, olha o Czinho aqui, dividido por 6 mais 5, tá bom? Olha aqui como fica. 2 vezes 3, que vai dar 6, dividido por 6 mais 5, vai dar 11. Se você completar isso, vai dar 0,54. O que isso significa? Se você multiplicar por 100%, fica mais fácil de entender, né? Porque o que vai acontecer? Você multiplica por 100 e vai dar que essas duas comunidades têm 54% de similaridade, tá bom? Isso é bastante interessante. Quer dizer que as duas comunidades, em termos de espécies presentes, tá? Espécies que estão nas duas áreas, eu estou ignorando a quantidade de indivíduos de cada espécie, elas têm uma semelhança de 54%.
Pessoal, para o caso do coeficiente de similaridade de Jacquard, eu vou usar o mesmo exemplo aqui, tá? Então, a mesma situação. Só que o coeficiente de similaridade de Jacquard, ele traz uma informaçãozinha que eu acho muito importante para vocês. Olha a fórmula do coeficiente de Jacquard. Ele usa as mesmas coisas, né? O número de espécies em ambas está aqui, está aqui. Número de espécie em A, número de espécie em B. Nesse caso é fácil, né? Tenta olhar para essa fórmula e tenta fazer vocês. Como que ficaria a fórmula? Né? Então, a fórmula ficaria como? 3 dividido por 6 mais 5 menos 3. Olha como fica a fórmula. Se você resolver, dá 3 oitavos, que é 0,375. Pessoal, o índice de Jacquard sempre é menor do que Sorensen, tá? Quando a gente usa as mesmas parcelas em comparação, ok? Porque Sorensen dá uma importância maior para o número de espécies em comum e Jacquard não faz isso, tá? Mas aqui eu quero colocar a interpretação de Jacquard porque eu acho muito legal essa interpretação. O que isso significa? Aqui eu tenho 6 espécies, aqui eu tenho 5 espécies, tá? Ignora o número de indivíduos das espécies. Se eu sortear uma dessas 6 espécies aqui, uma dessas 6 espécies aleatoriamente, elas têm 37,5% de chances de ser a mesma espécie. Probabilisticamente falando, isso é muito interessante, né? Uma maneira estatística muito interessante de se falar. Então, sorteia uma espécie aqui, sorteia uma espécie aqui, elas têm 37,5% de chance de serem da mesma espécie, né, essas duas parcelas aqui. Obviamente, se você testar outras parcelas, o resultado vai dar diferente. Mas esse tipo de interpretação é muito bom, tá? A minha sugestão é, aprendam os dois, porque os dois você vai ver na bibliografia, mas Jacquard, nesse caso, pelo tipo de informação que ele fornece, eu acho ele mais interessante, tá? Até mais fácil de você explicar para uma pessoa. Bom? E ele é um índice dessa forma porque ele não privilegia nem espécies que são comuns às duas áreas e ele também não privilegia as espécies diferentes. Tá? O mesmo pode ser feito se você comparar duas áreas diferentes. Então, eu tenho área 1 e área 2, você faz a fitociologia das duas áreas ou você faz uma amostragem florística das duas áreas, você vai ter as espécies das duas áreas e você faz os mesmos cálculos, os mesmos procedimentos. Tá? A diferença é que aqui você vai contabilizar todas as espécies de todas as parcelas que você mostrou aqui também. Tá? E no meu primeiro exemplo, era uma parcela contra outra. Tá bom? Pessoal, esses coeficientes de similaridade a gente chama de análise de similaridade. Tá? Elas são uma das mais interessantes quando você busca entender padrões ou dentro da sua floresta, você tem lá 70 parcelas na sua floresta e você quer ver se você consegue encontrar algum padrão ali. Então você roda a similaridade entre todas essas parcelas. Tá? E principalmente quando a gente quer verificar padrões entre áreas diferentes. Então vamos supor que você tem 70 florestas, mas você não tem certeza se elas são Mata Atlântica, Floresta Nacional Decidual, Floresta Nacional Semidecidual, se é Cerradão. Então, quando você roda uma similaridade entre todas elas, você consegue enxergar esses padrões. Então, é uma análise fundamental para vocês aí, tá bom? Para quem trabalha com comunidades, é fundamental você ter elas na cabeça. Eu prefiro multiplicar por 100, porque eu entendo muito fácil uma coisa que vai de 0 a 100%. Mas esses índices, se você não multiplicar por 100, eles variam de 0 até 1, tá? Quanto mais próximo a 1, mais semelhantes são as áreas. Existem alguns outros cálculos que levam em consideração o número de indivíduos, mas eu vou deixar eles para o cálculo deles, eu vou deixar para fazer num programa estatístico, não vou ensinar o cálculo para vocês fazerem, mas vocês vão ver que eles são relativamente simples, basta você ter uma planilha bem organizada, é simples de calcular quando você joga em programa estatístico, tá bom? E o que é mais interessante, alguns dos índices que eu vou mostrar, eles têm a mesma interpretação do índice de Sorensen e do índice de Jacquard, só que para número de indivíduos e não simplesmente para número de espécies, tá? Sobre os coeficientes de similaridade, pessoal, eles basicamente medem a distância entre duas coisas. Então, por exemplo, eu tinha parcela A, parcela B. Qual que é a semelhança entre essas parcelas? 0,40 por 0,4, 40%. Então, se elas são semelhantes 40%, elas são diferentes ou dessemelhantes em 60%. Então, ao mesmo tempo que são índices de similaridade, coeficientes de similaridade,
também são coeficientes de dissimilaridade, tá bom? Então, às vezes, você vai ler na bibliografia aí, um coeficiente de dissimilaridade. Bom, quer dizer que a pessoa focou nas diferenças. Coeficiente de similaridade, a pessoa focou na semelhança, tá bom? É porque um ou outro índice isso gera confusão às vezes, então eu quis estar mostrando isso aqui para vocês. É muito importante, sempre que você quer encontrar padrão de ocorrência de espécies, um pouco do que eu comentei no slide para trás, e coeficiente de similaridade, esses que eu mostrei, Jacquard e Sorensen, eles soltam diretamente a proximidade em relação às duas parcelas, às duas amostras, tá? Então, eles são índices de semelhanças, ok? Esses dois que eu mostrei para vocês. Mas tem outros índices, tá? Quem for olhar na bibliografia vai ver dezenas de índices. Às vezes você é de outra área, trabalha com genética, trabalha com marcadores moleculares, né? Às vezes você não vai usar Jacquard ou Sorensen, você vai usar outro coeficiente de similaridade. Mas uma lidinha, uma estudadinha, você vai entender eles, tá bom? Eu vou focar nesses dois porque são os dois mais comuns para inventários florestais aí, tá? Minha sugestão, sempre tenta entender os índices mais fáceis primeiro e depois, mais para frente, você tenta entender os índices mais difíceis, tá? Mesmo que para você o ideal seja um índice mais difícil, às vezes você rodar um índice mais fácil só para você ter uma noção geral já é interessante para vocês. Tá? E como eu falei, alguns dos índices medem dissimilaridade, que são diferenças, mas todo índice mede similaridade ou dissimilaridade, que nem eu comentei. Se Jacquard deu 0,4, então significa que as duas parcelas têm 40% de semelhança. E ao mesmo tempo que elas têm 60% de diferenças. Tá? Então fiquem atentos quando você rodar o índice para ver o que o programa estatístico realmente está rodando. Se é a dissimilaridade ou se é a similaridade. Porque às vezes você tem que dar uma estudada para não cometer equívocos, enganos. Tá? Jacquard e Sorensen são considerados índices de presença e ausência, tá? Coeficientes de presença e ausência. Por quê? Porque eles levam em consideração simplesmente se a espécie está ali ou se a espécie não está ali. Não levam em consideração o número de indivíduos, tá? De cada espécie. Mas existem dois índices, o índice de Morishita-Horn, que é muito utilizado, e de Bray-Curtis, que é muito utilizado, que eles levam em consideração o número de indivíduos das espécies. Por que eu não vou ensinar eles a fazer na mão? Porque eu acho que não tem necessidade. Mas eu vou mostrar todos esses como fazendo um programa estatístico. Tá bom? Pessoal, todos os índices eles são influenciados pelo tamanho da amostra. Então, por exemplo, se você tem uma área que você mostrou 10 parcelas e outra área que você mostrou 100 parcelas, é óbvio que as áreas vão ser muito diferentes, porque num você tem um esforço amostral muito maior do que o outro. Então, o ideal é que você compare áreas com semelhante esforço amostral. Mas, Wagner, uma pessoa fez parcela, a outra fez ponto quadrante, a outra só passou o olho nas espécies, como que eu defino isso? É complicado mesmo, tá? A minha ideia é, se a pessoa tem dados de densidade, você pode comparar áreas com densidades parecidas. Por exemplo, uma tem 3.000 indivíduos por hectare e a outra 2.800 indivíduos por hectare. Você pode fazer isso, tá? Mas o ideal, eu acho que para quem trabalha com flora arbórea, tá? O ideal é você padronizar a área amostral. Então você compara áreas e essas áreas têm mais ou menos o mesmo esforço amostral. Como assim? A pessoa foi lá e amostrou 1,1 hectare, a outra 0,8, a outra 1 hectare, a outra 1,1 hectare. Então você tem várias áreas com mais ou menos a mesma área sendo amostrada, né? Literalmente a mesma área em termos de tamanho. E aí você pode rodar os índices de similaridade sem se preocupar muito com o enviesamento. Tá? Obviamente, não tem jeito. Às vezes você vai comparar o seu trabalho com outro trabalho e você tem um esforço amostral muito maior ou muito menor do que o dele. Tá? A minha sugestão nesses casos, se for possível, é você sortear as parcelas. Por exemplo, a pessoa fez 50 parcelas de 20 por 20, você fez 20 parcelas 20 por 20. Pega essas 50 parcelas da pessoa, sorteia 20 e faz a comparação com o seu. Eu sei que é complicado, eu sei que não é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Mas, às vezes, é uma possibilidade quando você está num grande grupo de pesquisa.
Essas soluções que eu estou colocando aqui embaixo são essas que eu estava comentando ali com vocês, tá? Às vezes vale a pena sortear, às vezes vale a pena procurar trabalhos com mais ou menos o mesmo esforço amostral que o seu, tá? Isso é uma coisa interessante, tá? Quando você quer comparar o seu trabalho com outros trabalhos, com outros estudos, a sua área com outras áreas, procure e faça uma pesquisa bibliográfica e tente encontrar estudos que têm mais ou menos o mesmo esforço amostral em área do que o seu. Tá? Para a vegetação funciona muito bem isso. E eu não podia deixar de falar do efeito das espécies raras. Tá? Pessoal, isso aqui é uma coisa muito complicada e muito controverso. Tá? Mas dependendo do estudo, as espécies raras atrapalham muito a nossa compreensão do que está acontecendo. Vamos imaginar que você fez 2 inventários e as duas áreas, você falou assim, nossa, as duas áreas são muito parecidas, mas por acaso caiu 30 espécies lá com um indivíduo só em uma área, 20 espécies com um indivíduo só em outra área, e são espécies diferentes. Isso bagunçou o índice de similaridade, né? Fez o índice de similaridade ficar baixo. Pessoal, jacar baixo é menor do que 0,3, Sorisim baixo é menor do que 0,5, tá? Aqui nos casos os dois estão altinhos. Mas o que eu quero mostrar é que se você excluir as espécies raras, às vezes você encontra padrões um pouco diferentes. É um procedimento ambíguo, arbitrário e que pode dar problema? É. Mas se você trabalha com áreas com uma diversidade muito alta, com uma riqueza de espécies muito alta, com 1 zilhão de espécies raras, tenta fazer a análise tirando as espécies raras. Vê se você não consegue entender melhor essa situação. Esse é um procedimento muito comum para análise multivariada, tá? Quando a gente pega aqueles bancos de dados enormes para tentar entender. Então, por que não tentar fazer isso na sua área? É um procedimento que pode ser interessante. Geralmente, espécie rara, tá? Não é que ela é rara, acontece muito pouco, mas é pouco abundante. Muitas vezes o pessoal chama de espécie rara, pega uma fitossociologia lá, a pessoa mostrou 1 hectare, as espécies que têm um indivíduo são consideradas espécies raras, tá? Tem gente que chama espécies com menos de 5 indivíduos, mas aí eu acho que é forçar demais a barra. E você só vai... Isso aqui é só experiência, tá? Conforme você vai rodando, você vai percebendo o tanto que as espécies raras têm impacto maior ou menor em relação ao seu estudo, ao tipo de estudo que você tem. É complicado, tá? É uma decisão que você tem que tomar, que você pode tomar, perdão, mas você tem que ter um embasamento bom, porque senão os revisores aí do seu trabalho vão te criticar em relação a isso e você tem que ter um bom argumento para ter tirado as espécies raras, tá? Um argumento que eu utilizo é que eu estou tentando encontrar padrões e espécies raras deturpam vários padrões, tá? Agora fica aquela dúvida, né? Wagner, se eu tenho jacaré e Sorensen, qual que eu devo utilizar? Pessoal, existem dezenas de coeficientes de similaridade e índices de similaridade. Procure ler trabalhos na sua área para verificar qual que o pessoal mais tem utilizado. E mais importante do que isso, tá? Tenta verificar aí nesses trabalhos se algum deles explica o porquê que eles estão usando esse coeficiente, esse índice de similaridade. Para você entender melhor, tá? Se você entende melhor o índice que você está usando, você vai conseguir explicar ele melhor, você vai conseguir passar a informação melhor para outras pessoas, tá? Quando você tem trabalhos onde você tem densidade, você pode estar utilizando outros índices de similaridade que não Jaccard e Sorensen, tá? Porque eles vão fornecer uma noção melhor aí das espécies mais comuns, mais frequentes, né? Uma noção melhor da estrutura das comunidades. Mas eu vou mostrar para vocês como calcular isso em software estatístico, tá? Então a gente vai aprender eles a seguir. Quando a gente pega e fala assim, qual que eu vou utilizar? Pessoal, vai muito da pergunta, tá? Basicamente, se você quer encontrar semelhanças, né, então você está querendo verificar o quanto que as duas áreas são semelhantes, Sorensen dá valores mais próximos, assim, tá? Dá valores maiores. Se você quer verificar o quanto que as áreas são diferentes, o Jaccard talvez seja melhor. É uma particularidade minha, eu prefiro o Jaccard porque a explicação dele é probabilisticamente muito boa, muito bonita, tá? É muito fácil você explicar para outra pessoa. Então a minha sugestão é faça Jaccard, tá? Wagner, mas os relatórios técnicos aqui no Brasil, o pessoal usa muito Sorensen. Tudo bem, usa Sorensen, não tem problema. Mas assim, para quem quer amadurecer no meio científico, para quem quer compreender cada vez mais sobre os motivos, né, o porquê usar um, porquê usar outro, o mundo usa mais Jaccard, tá? Pelo menos é uma percepção que eu tenho
a maioria das pessoas no mundo usam mais Jacar porque é por causa da explicação dele, né? Essa questão aí de chance de você sortear, pegar uma espécie de um lado, uma espécie do outro, delas serem iguais, tá? Então não tem assim, qual que é o melhor? Não. O Sorensen, eu acho que ele mostra padrões bem interessantes, eles aumentam a semelhança entre as áreas, mostra os padrõezinhos legais. Mas o Jacar eu acho mais fácil de explicar, até mesmo de entender. Algumas limitações, né, desses dados de presença e ausência, porque Jacar e Sorensen trabalham com presença e ausência, tá? Eles não são quantitativos, então você perde informação de número de indivíduos das espécies. Não é algo que me preocupa nesse momento, porque a gente ainda vai aprender a calcular. Esses que não perdem essas informações. Então você perde aí, né, um pouquinho da sua compreensão da estrutura das comunidades. Você vai perder com certeza a noção de indivíduos por hectare. Então é diferente você falar que uma área tem 70 espécies e falar que uma área tem 70 espécies em 1.200 indivíduos, ou em 1.500 indivíduos, ou em 500 indivíduos. Tá? Quando você trabalha só com espécies, você perde essa noção, né, de quantos indivíduos será que tem na área. Isso eu acho um probleminha, e talvez depois de tanto usar índices que levam em consideração a densidade, o número de indivíduos, eu fiquei um pouco mais criterioso para usar só Jacar ou só Sorensen. Eu nunca acho que eles são ideais sozinhos, eu sempre calculo outros índices junto com eles. Então, eles deturpam informações em relação a quais espécies têm maior densidade, deturpam informações quando o esforço amostral é muito diferente, aquela questão de alguém fazer 5 parcelas e outro 15 parcelas, tá? E quando você trabalha com o número de indivíduos, você tem como padronizar isso. E os índices que a gente mais utiliza é Bray-Curtis. Dica, se você usou Sorensen, use Bray-Curtis, porque eles são semelhantes na explicação. Se você usou Jacar, use Morishita, tá? Morishita Horn, porque eles têm explicações semelhantes, tá? Semelhantes não é iguais, porque o Bray-Curtis leva em consideração o número de indivíduos por espécie, Morishita também leva em consideração o número de indivíduos por espécie. Jacar e Sorensen não, tá? Então a aula de hoje era mais um geralzão em relação a esses dois principais índices. Eu preferi usar um exemplo antes de ir para o índice, porque eu acho que quando a gente joga a fórmula e vomita a fórmula, a gente acaba que decora a fórmula e não entende o que aconteceu. Tá? Mas para as próximas aulas aí, eu vou rodar todas essas análises no PEST e eu vou fazer alguns comentários aí sobre Bray-Curtis, Morishita e algumas coisas para vocês entenderem melhor. Tá bom?